Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, como vão? Em nome de Jesus, queridos, te desejo, queridos, nessa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glorificado, exaltado é o nome do nosso Pai amado, glória a Deus, engrandecido, exaltado seja o nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra, a Ele toda glória, amém, em nome de Jesus. Vamos dar, queridos, continuidade para a glória de Deus, capítulo 22 do livro de Provérbios, amém? Vamos fazer a leitura da palavra, vamos ver, queridos, o que o nosso Pai amado, Ele tem para nos ensinar nessa noite, amém? Em nome de Jesus, vamos fazer a leitura desse capítulo abençoado, deixa eu ver quantos versículos, são 29 versículos, amém? Em nome de Jesus, vamos começar a fazer a leitura do versículo 1. Sabemos que há divisões nesse capítulo. Aqui a partir do 17, nós vamos estar aqui fazendo a leitura, né, também. Então, vamos aqui, queridos, aqui no versículo 1, amém? Aqui antes do versículo 17, eu vou fazer a leitura para vocês do que ele tem para nos ensinar também, amém? Em nome de Jesus, a direção que será dada para nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 22 do livro de Provérbios, para a glória de Deus. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. Versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Né? Pessoa sem sabedoria. Quem teme o Senhor, versículo 4, e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Versículo 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Aqui é o conselho, né, queridos, para que nós venhamos a educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Principalmente, começando aí, que eu acho lindo, né, quando o bebê já vem de um ventre, já nasce ali num lar cristão, aquela criança já começa ali, quando começa a aprender a bater palminha para Jesus Cristo, começa ali a estar pulando para Jesus Cristo, tá dançando para Jesus Cristo, querido, isso é muito lindo, é muito maravilhoso, né? Então, aqui ele diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar. Qual o caminho? Né? O caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Até quando ela crescer, né? Ela vai se lembrar dos ensinamentos que ela teve. Então, ela vai ali, queridos, ter, né, uma vida longa, né? E não vai se desviar dos caminhos do Senhor, amém? Os ricos mandam nos nobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Amém? Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Uma pessoa, né, é que ela vive aí fazendo empréstimo, vive aí emprestando o tempo todo, né? Eu estava aí, queridos, um tempo desse jeito também, mas eu senti muito, 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 muito mesmo ao meu espírito, né, que eu precisava cortar isso da minha vida, quebrar isso da minha vida, cortar essa aliança, né? Porque o Senhor, queridos, nós temos que ser dependentes de Deus. Então, o Senhor me trouxe muito aí ao meu espírito, ficava ali martelando na minha mente, no meu coração, algum tempo atrás. Então, eu cortei, queridos.
né? Cortei esse laço da minha vida, graças a Deus. Em nome de Jesus, não é bom, queridos, a gente se tornar pessoas dependentes de outras pessoas, se tornar pessoas escravas de outras pessoas, não. Nós temos que ser dependentes de Deus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. É aquilo que nós falamos nos capítulos anteriores, né? Que eu tenho compartilhado com vocês sobre a semente. Qual o tipo de semente que nós temos plantado, né? Uma pessoa que ela planta o mal, ela vai colher o mal. Uma pessoa que planta o bem, ela vai colher coisas boas. E é triste também, queridos, porque nós sabemos que quando uma pessoa ela planta a maldade, não vai ser somente ela que vai sofrer as consequências dos seus erros, né? As pessoas que estão ao redor dela também elas vão sofrer, queridos, as consequências dos seus erros, né? Dos seus pecados, ali da sua desobediência, que desobedeceu a Deus, né? Então, infelizmente, não é só aquela pessoa que sofre as consequências, com certeza vai ter pessoas ligadas também a essas consequências que ela há de passar por ter plantado o mal. E na colheita, né, pessoas que estão ali ao seu redor e vem um sofrimento, vem tristeza, vem destruição na família, vem abalo, muitas vezes vem perda, né? Então isso é muito triste, que nós venhamos plantar o bem, né, para colher o bem. Amém? Em nome de Jesus. Aqui, quem é bondoso, olha o outro versículo que está logo abaixo do 8. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Glória a Deus. 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Né? Desculpa esfarrapada do preguiçoso, sempre vai ter uma desculpa, né? Para não avançar. Tá? Em nome de Jesus. 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. O adultério é uma armadilha aonde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinarás a se comportarem. Aqui o Senhor está nos ensinando através da sua palavra, né, que nós podemos sim, queridos, corrigir os nossos filhos, né? Corrigir os nossos filhos e ensinar eles a se comportar. Amém? Em nome de Jesus, aconselhar, a conversar com eles e a corrigir da forma que o Senhor determinar das nossas vidas, né? Não a ponto, queridos, de espancar, machucar uma criança, machucar, principalmente quando for uma criança pequenininha. É muito triste. Muitos pais, aí a gente vê, né, algumas vezes sair no jornal, filhos espancados pelos pais até a morte. Isso é muito triste, muito, muito triste. Que não venhamos, queridos, corrigir nossos filhos assim, dessa forma, a ponto, queridos, de um pai e uma mãe matar um filho. Filho é a herança do Senhor para nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venhamos ter sabedoria antes de corrigir os nossos filhos, que venhamos pedir sabedoria de Deus, amém? Muitas das vezes eles vão ser corrigidos ali através de uma conversa, né? Através mesmo de um puxãozinho de orelha, sim, mas que venhamos buscar no Senhor a melhor maneira de corrigir os nossos filhos, amém? Pedir direção do Espírito Santo de Deus, amém? Em nome de Jesus. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes
aos ricos acabará ficando pobre. Nós vamos aqui agora, queridos, no versículo 17, mas antes ele nos ensina assim: 30 provérbios dos sábios, né, que vai começar aqui do versículo 17, né, do versículo 22, já vai estar aqui, né? Então, aqui antes do 17, ele vai nos dizer assim: estes provérbios dos sábios de Israel se dividem em 30 grupos ou seções. Os assuntos são os mais variados, como comportar-se na sociedade, pessoas que devem ser evitadas, né? Não comer nem beber demais, não ser fiador e não mudar os marcos de divisa. Há provérbios que ensinam como tratar os pais, as crianças, os mestres. Olha, vai nos ensinar mais lá na frente como tratar as crianças, né? Os nossos filhos, os mestres e os pobres. Como tratar os mestres e os pobres. É preciso evitar a ilusão das riquezas e o envolvimento com o mal, e não ter inveja dos maus. Amém? São louvadas a dedicação ao trabalho, a sabedoria, a firmeza nas crises e a ajuda oferecida aos que estão em perigo de morte. E coroa a lista a obediência a Deus. Versículo 17 diz assim: preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disserem. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Glória a Deus, aleluia. No versículo 22 nos diz assim: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. Versículo 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Versículo 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. É aquilo, né, queridos? Quando uma pessoa ela passa a conviver muito com uma pessoa que está ali cheio de coisa ruim no coração, cheio de maus costumes, né? Aquela pessoa ela acaba ali trazendo aquilo para a vida dela, porque ela vai estar convivendo com aquela pessoa. Então aquela pessoa não tem nada de bom para passar para a vida da outra pessoa, né? Só ao contrário, só coisas ruins, coisas negativas que vão atrair coisas ruins para sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, né? Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Amém? Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Forte, né, queridos? Em nome de Jesus. Aqui são 29 versículos, né? Então, só tem aqui. Aqui no 28 já diz assim: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem, né, o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui, queridos. Como eu disse aqui no 8, assim: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Amém? Então, queridos, que venhamos ter, queridos, aí no nosso coração, né, a bondade, a caridade. Nós temos um homem conhecido na Bíblia com o nome de Cornélio, né? Cornélio, ele era um homem bondoso, ele era um homem caridoso. Tá aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês rapidinho,
Está no livro de Atos capítulo 10. Aqui. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus, né? Aí bem aqui, quando o anjo visita ele, né? Aqui, deixa eu ver. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu de você. Olha só, queridos, né? Então, as orações dele tinham chego a Deus, porque ele era um homem que adorava a Deus, ele era um homem, queridos, que ele ajudava os pobres, ele era um homem caridoso, era um homem bondoso, né? O que adianta nós, queridos, orarmos a Deus e não ter o nosso coração bondoso, não ter caridade no nosso coração, não ter compaixão do nosso próximo? A palavra do Senhor diz que nós temos que ter misericórdia, porque Jesus ele foi misericordioso, ele é misericordioso com nós. Nós temos que ter misericórdia do nosso próximo também. Nós precisamos ajudar aquelas pessoas necessitadas, né? Aquelas pessoas que precisam de ajuda. Aqui a fé uniu a obra de Cornélio e chegou até o trono de Deus. Chegou com um aroma suave e agradável a Deus as orações dele, a ajuda que ele dava aos pobres. E aí então Pedro, ele vai ser enviado à casa de Cornélio e através da vida de Pedro, né, eles vão receber ali o batismo no Espírito Santo. Ele, toda a casa dele e alguns amigos próximos dele, porque quando Pedro chegar lá na casa dele, vai ter muitas pessoas reunidas na casa dele. E aquelas pessoas vão ali ouvir Pedro falar de Jesus Cristo. E por quê? A oração aqui não especifica qual é a oração, mas de certeza ele orava, queridos, para receber ali as bênçãos espirituais de Deus, para receber a salvação na sua casa, né? E aí, junto com o amor que ele tinha no coração pelo próximo, olha só também Dorcas, nós temos outro exemplo na Bíblia. Dorcas, né? Ela fazia ali vestes para as mulheres, né? Para aquelas mulheres necessitadas. Ela era uma mulher caridosa, uma mulher bondosa. Ela ajudava o próximo, ela tinha amor no coração dela. E olha só o grande milagre que ela recebeu. Ela recebeu a ressurreição da vida dela. Ela ressuscitou. Ela foi ressuscitada. Ela já estava ali, já estavam lamentando, né, o velório dela e tudo. Então, chegou ali na casa dela os homens de Deus, né? Aquele homem de Deus na casa dela. Então, o Senhor, queridos, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe muito bem o que tem dentro do nosso coração, né? Ele sabe, queridos, quando nós podemos ajudar e quando nós não podemos. Quando nós podemos ajudar e nós não ajudamos o nosso próximo. A palavra do Senhor vai dizer assim, que quando um irmão bate na nossa porta, ou seja, quem for, querido, seja quem for, e nós tivermos condições de ajudar aquela pessoa, mas o que a palavra diz, né? Você não deve mandar ela embora e voltar no outro dia, sendo que você tem para ajudar ela. Por que eu vou dizer que eu não tenho, se eu tenho para ajudar aquela pessoa que está necessitada de um pão, que está necessitada de um prato de comida, né? Olha só o que Cornélio juntou no céu. E isso, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa, que é uma semeadura espiritual que nós fazemos, sabia, no reino de Deus? Quando nós semeamos a bondade, a caridade, quando nós ajudamos o nosso próximo. E não precisa, queridos, sair por aí espalhando, eu ajudei o fulano, eu ajudei o Beltrano, não. Porque o que a gente dá com uma, a outra não pode saber. A mão, né? Quantas pessoas a gente não vê aí ajudando mesmo outras? É claro que tem situações, sim, que é testemunho, mas tem situações tão íntimas, queridos, tem situações tão assim, pessoal, que é algo entre nós e Deus,
né? E tem muitas pessoas que ajudam as outras pessoas, sim, um necessitado, né? Uma viúva, um órfão, ajuda um morador de rua, mas aí ela vai lá, já pega o celular, já fica ali gravando para todo mundo ver, mostrando aquelas obras. Querido Deus, nem se agrada disso, né? Nem se agrada. O Senhor Jesus fala, né, que nós temos que dar com uma e que a outra não venha a saber. Nós não precisamos sair por aí espalhando que a gente ajuda um, ajuda o outro, né? É feio isso. As pessoas que fazem isso para se mostrar, né, para ficar aí se exaltando, às vezes até constrange a vida da outra pessoa. É chato, né? A pessoa fica constrangida. Então, nós temos que ter muita vigilância quando for ajudar o próximo, né? A não ser um caso mesmo que seja assim, de testemunho, aquela pessoa concorde também, que eu acredito que tem que haver uma concordância, né? Ali de você, irmão, posso, né, como testemunho. Então, até a pessoa mesmo quiser testemunhar, né? Mas a gente, de repente, está aí no trânsito, vê ali uma pessoa tão necessitada pedindo ajuda, desce do carro, vai lá, ajuda, mas antes pega o celular, filma aí a situação da pessoa, né? Filma aí a necessidade da pessoa, filma dando dinheiro, dando um prato de comida. Isso é feio, queridos. Deus não se agrada disso, né? O Senhor não se agrada disso. Tá fazendo ali algo desagradável a Deus. Para que expor a pessoa? Para que colocar a pessoa em constrangimento, né? Ajuda. Não precisa ficar espalhando por aí, né? O Senhor, Ele ama quando nós fazemos em oculto. Oculto quer dizer o quê? Não precisa sair espalhando por aí. É claro que às vezes você vai ajudar alguém, se for na rua, alguém vai ver, sim, né? Mas que seja assim algo rápido, não precisa assim, ser algo assim que você espere ali um momento para dar tempo das pessoas se amontoar, para dar tempo das pessoas tirar celular para gravar, que hoje tudo é isso, né, queridos? Hoje qualquer coisa as pessoas querem estar gravando, querem estar jogando na internet. Eu ajudei o fulano, eu dei uma casa, eu dei isso, é claro, como eu disse. Tem sim, queridos, coisas que é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Com certeza. Mas eu digo assim, que tem situação sim que é para testemunho. Com certeza a pessoa vai querer testemunhar para glorificar muito mais o nome de Deus. Mas tem situações não, queridos, que nós precisamos sim fazer em sigilo. Somente Deus, né? E fazer ali algo agradável a Deus, não sair espalhando por aí, eu sei porque, né? Eu já vi, né? Já presenciei pessoas fazendo isso. Então a pessoa vai, chega, né? Eu fui lá na casa do irmão porque o irmão não tinha nada para comer. Fica vergonhoso, é constrangedor para a pessoa, né? Vergonhoso para quem também faz essa obra e está aí se exaltando, está aí se achando. Deus não se agrada disso. Amém, queridos? Então, que nós venhamos aí ler essa palavra, ela se encontra lá no livro de Atos, né? Capítulo 10. Leia lá todinha, uma passagem bem grande, né? Uma passagem bem longa. Veja o que Deus ele vai fazer na vida de Cornélio. Veja só, enquanto Cornélio orava de um lado, Pedro estava do outro orando também. Então os dois receberam visão, né? Os dois receberam uma concordância, Deus ordenando que Pedro ele descesse à casa de Cornélio, porque até então Pedro ele fazia acepção de pessoas, né? Sendo que ele já tinha andado com Jesus e já tinha aprendido com Jesus. Porém, ele ainda estava ali, né, fazendo algo desagradável. Ele estava fazendo acepção de pessoas e Deus falou com ele, né? Não diz o que é puro, né? Não diz impuro aquilo que eu já purifiquei, o que eu já purifiquei. Né? Deus deu ali um lençol do céu descendo com alguns animais impuros e Deus mandou Pedro comer. E Pedro, não, Senhor, eu não como, nunca comi animal impuro, né? Eu não como coisa impura. Mas Deus não estava falando dos animais, Deus estava falando das pessoas. Deus estava falando ali que ele estava ali fazendo acepção de pessoas. Tinha pessoas que estavam esperando uma palavra de salvação para a sua casa, né? Então o Senhor fez com que Pedro descesse à casa de Cornélio.
né? Quando ele chega lá, ele vai falar. E enquanto ele começa a falar de Jesus para eles, e aquelas pessoas vão ser abençoadas, elas vão receber o Espírito Santo sobre a vida delas, né? E logo em seguida ainda vão ali batizar nas águas. Então, queridos, olha só as orações, a oração não é só, queridos, orar ao Senhor, não. Nós temos que nos analisar. Como é que nós temos, queridos, nos comportado na presença do Senhor? Como é que nós temos, queridos, feito a obra do Senhor? Olha só aquela outra passagem do samaritano, né? Passou o sacerdote, aquele homem jogado, todo machucado ali no chão, né? Tinham levado tudo dele, aquele samaritano. Então passou um sacerdote, acepção de pessoas também, queridos. Passou um levita que diz que adorava a Deus, um sacerdote também, e eles não fizeram, né? Eles não abraçaram aquele homem, eles não foram lá, não tinham bondade, eles não tinham a caridade, eles não tinham ali no coração dele a hospitalidade, né? Então veio ali um homem, aliás, um homem samaritano, né? Ele que ajudou aquela pessoa que estava ali no chão machucado, porque até então os judeus eles não se davam com os samaritanos, né? E olha só, de quem menos se esperava foi quem ajudou aquele homem machucado, que foi o samaritano que ajudou, né? Então o Senhor ele nos ensina a olhar para o nosso próximo, independentemente de cor, de raça, de tamanho, de patamar de riqueza, de pobreza, sei lá o quê, né? Então, o Senhor, Ele nos ensina a não fazer acepção de pessoas, porque olha só que ele diz bem aqui assim, ó, não existe diferença entre o rico, no versículo 2, entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. Nós não podemos fazer acepção, Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos aprender muito ainda, queridos, a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender tanto ainda com Jesus Cristo, queridos. Nós precisamos carregar muito, muito o amor de Cristo sobre as nossas vidas, que é o amor pelo próximo. Olha só o mandamento do Senhor, ele nos ensina, né? Amar o Senhor teu Deus, né? Primeiramente. Segundo, amar, né, o nosso próximo como a nós mesmos. Olha só, eu tenho tanto amor por mim, eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesma, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, né? Será que nós temos esse amor todo dentro do nosso coração pelo nosso próximo, a ponto de olhar para o nosso próximo e ajudá-lo, né? Mesmo que você tenha um pouquinho, mesmo que você tenha 1 quilo de arroz, alguém bater na tua porta necessitado, com fome, divida aquele pacote de arroz, né? Divida, amém? Se você tiver 2 pães, divida, amém? Em nome de Jesus, é isso que Deus ele espera de nós, que nós venhamos compartilhar com o nosso próximo. Não precisa a gente sair por aí espalhando, eu ajudei, eu comprei isso, eu fiz isso é feio. Deus não se agrada, né? Somente como eu disse, tem coisas sim que é para testemunho, mas precisa haver ali uma concordância, né, entre a pessoa, porque, né, dependendo muito da situação, queridos, da pessoa, amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Olha só, queridos. Ainda tem uma, deixa eu ver aqui, eu acho que tá, não sei se é, eu sempre confundo, se é no Salmo 40 ou no 41, parece. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, em nome de Jesus. Salmo 40. Oração de um doente, deixa eu ver se é. Olha só, é aqui no 41, diz assim. Oração de um doente. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus o ajudará quando estiverem em dificuldades.
O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras, né, dos inimigos. Deus não abandonará essa pessoa nas garras do inimigo. Não abandonará essa pessoa no leito de um hospital, né? Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Olha o que aconteceu com Dorcas, né? Ela recebeu a vida dela de volta, porque ela era uma mulher caridosa, era uma mulher bondosa, ela ajudava ali aquelas mulheres fazendo vertes, ela era costureira, né? Ela fazia essa obra para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, olha só o que o Senhor nos diz aqui nesse Salmo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Olha só, queridos, quando nós temos o nosso coração, né, voltado a ajudar o próximo. Porém, como eu disse, sem ser daquele jeito, queridos, sem ser assim, se exaltando, sem ser batendo no peito, eu ajudei o fulano, aí eu fui lá na casa do fulano, levei um rancho, porque ele não tinha nada para comer, aí, sabe, é até uma forma de humilhar a vida daquela pessoa que estava ali passando por uma necessidade, é uma forma daquela pessoa ficar constrangida, né? É uma forma de humilhar aquela pessoa. Não é legal isso, queridos. Que nós venhamos ter muita vigilância, que nós venhamos ter sabedoria, né? Pedir sempre a sabedoria de Deus, principalmente em situações assim, né? Em muitas situações a gente precisa sim pedir a sabedoria de Deus, discernimento, de como fazer, de como agir, para que a gente não venha aí estar colocando as pessoas, né, em constrangimento, tá aí de alguma forma humilhando, aquela pessoa se sente assim, diminuída. Então não é legal, amém, querido? O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, que nós também não venhamos fazer, que nós venhamos ler a palavra do Senhor, que nós venhamos a cada dia mais buscar no Senhor, porque Ele vai nos ensinando, quanto mais, queridos, nós buscarmos o nosso Senhor, mais nós estivermos lendo a palavra dEle, queridos, a palavra, ela liberta. Amém? Aonde nós estivermos errado, aonde nós estamos aí com alguma área pendente na nossa vida que nós precisamos ser consertados por Deus, nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor e nós vamos sendo libertos. E o Senhor, Ele vai começando a trazer para fora de nós, do nosso coração, aquilo que não agrada a Ele. E nós temos que aceitar a correção do Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele quer nos corrigir, nos disciplinar, para que nós possamos ser vasos nas mãos dEle, para que nós possamos ser vasos de honra na mão dEle, amém? É claro que Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Se há um egoísmo dentro do meu coração, se há algum tipo de avareza no meu coração, o Senhor, Ele vai nos libertar. Em nome de Jesus, conforme fomos buscando, fomos orando, pedindo ao Senhor para tirar de nós aquilo que não agrada a Ele, para nos ajudar, porque não é fácil, querido. Nós precisamos sim da ajuda de Deus, em nome de Jesus, da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos convencer daquilo que está dentro de nós, que não agrada a Ele, que entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que nós venhamos buscar a libertação. Amém? A libertação na palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Não somos, queridos, pessoas perfeitas, nós estamos buscando alcançar a perfeição. Amém? E eu tenho certeza que quando chegamos a essa perfeição, Jesus, Ele não vai permitir nós continuarmos nessa terra. Não vai, porque Ele já nos tornou pessoas perfeitas. Então, Ele há, né, aí de nos levar para a glória. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui dia após dia. Se eu e você ainda estamos nessa terra, queridos, tenha certeza de que Deus não terminou a obra dele na nossa vida.
né, aqui nessa terra. O propósito que Deus nos enviou nessa terra ainda não foi cumprido e Deus, Ele trabalha na nossa vida dia após dia, trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso coração, amém? Em nome de Jesus, para que nós venhamos ter o caráter de Cristo, amém? Em nome de Jesus, queridos, eu deixo essa palavra nessa noite para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor ele venha nos dar uma noite muito abençoada, amém? Em nome de Jesus. Que ele venha nos guardar sempre no esconderijo do seu Altíssimo, guardar a tua casa, guardar a tua família, guardar a tua saída para o teu trabalho, tua chegada, amém? Em nome de Jesus, aonde você for, que Deus ele venha estar te guardando e te livrando de toda armadilha, de toda cilada, de toda estratégia do inimigo contra mim e contra a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, que ele venha dar ordens aos seus anjos para guardar as nossas vidas. Que nós venhamos, queridos, orar sempre, agradecendo a Deus, queridos, porque se estamos aqui de pé, se eu e você estamos aqui, eu estou aqui, compartilhando essa palavra com você e você está aí recebendo, é por causa, queridos, que Deus, mais um dia, Ele soprou o fôlego de vida sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que venhamos ser gratos, que venhamos sempre agradecer ao nosso Senhor Deus. Amém? Em nome de Jesus, que não venhamos ser pessoas ingratas, queridos, a Deus. Amém? Não se esqueçam de estar sempre agradecendo ao Senhor por tudo, queridos. A palavra do Senhor nos diz que até nas tribulações nós temos que ser pessoas alegres, amém? E pessoas gratas, porque nas provações também o Senhor, ele nos lapida. O Senhor também, ele nos ensina algo, amém? Em nome de Jesus, no deserto, nas provações, o Senhor, ele está nos ensinando. Muitas das vezes tem algo em nós que nós não vemos e não percebemos. E Deus, ele está nos mostrando o que nós precisamos, queridos, está aí nos consertando com Ele. Amém? Em nome de Jesus, que venhamos ficar atento, que venhamos pedir o discernimento do Senhor. Amém, queridos? Tenham uma ótima noite em nome de Jesus. Fiquem na paz.